Boa noite, queridos. Prazer inenarrável estar aqui nessa igreja tão querida, tão mesmo. E já estava avisando o pastor Henrique para se preparar para um terceiro culto do jeito que a coisa vai. E glória a Deus por isso. É uma igreja, eu me sinto muito honrado, mesmo, honrado em estar aqui, é uma honra. E não é a primeira vez, sempre que venho, fico perguntando ao Senhor, né, digamos, numa outra linguagem, mas Senhor, o que deu na sua cabeça de me chamar? É graça e misericórdia, é alegria que eu tenho também de estar aqui, de ser um instrumento na mão do Senhor para abençoar essa igreja querida. Gente muito amada aqui nessa igreja, muito querida. Isso também me traz muita alegria ao coração. E um time de pastores, que é verdade, é bom falar isso, tão abençoado, tão rico, tão amigos, tão queridos. O Henrique é uma pessoa valiosíssima na minha vida. Já nos conhecemos há muitos anos, né? E que bênção, querida, é isso, que bênção maravilhosa, que alegria, ter amigos, coisa rica isso, no Senhor. Você pode abrir sua Bíblia? Na carta que o apóstolo Paulo escreveu para a igreja em Éfeso, Efésios, capítulo 4. Se você não trouxe, presta atenção, eu vou ler o texto, e aí vou levantar alguns pontos aqui que eu considero fundamentais para a nossa vida. Efésios 4, nós vamos ler os 6 primeiros versos. Os principais são 4, 5 e 6, mas eu vou ler todo o texto aqui. Efésios capítulo 4, tá bem? O texto diz assim: rogo-vos. Opa! O que vem na sua cabeça quando o texto começa com essa palavra? Rogo-vos. O que vem? Vai ser falado algo aí muito importante. O sujeito está rogando. Ele não está dizendo, aí presta atenção. Ele está dizendo, eu rogo. O que eu vou dizer é tão importante que eu estou suplicando a vocês que vocês prestem atenção e atendam. Rogo-vos. Pai, então em nome de Jesus, aplica essa palavra ao nosso coração, que a súplica do teu servo apóstolo Paulo seja atendida por nós no poder do Espírito Santo. Por favor, Senhor, em nome de Jesus, aplica, Pai, para a glória do teu nome, em nome de Jesus, amém. Pois eu, o prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Paulo, até aqui, eu vou ler os 3 versos restantes daqui a pouquinho, ele lança um apelo para que nós preservemos, façamos de tudo, sejamos humildes, mansos, longânimos, nos suportemos uns aos outros em amor, que nós andemos digno do modo da vocação, como ele fala aqui, a que fomos chamados. Ele fala, se esforcem com toda a diligência, com toda a aplicação de vocês, se esforcem para preservar aquilo que vocês são, preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Eu, prisioneiro, rogo a vocês, andem do modo digno, dignificando aquilo que vocês são, honrando o que vocês são chamados, são vocacionados. E ele fala, mantenham a humildade,
Sejam mansos, que é a forma de lidar com o outro, a forma de ouvir, a forma de ser repreendido, a forma de ser contrariado, a forma de servir com mansidão. A palavra aqui, se a gente quiser ter uma compreensão na prática, é um espírito gentil, é praus, um espírito gentil, não perder a gentileza, a doçura, em nenhuma dimensão da sua vida. Em tudo seja manso, seja humilde. O humilde não vê ninguém como inferior a si. Somos iguais. Ele sabe que não é merecedor de nada, nem de honra. Fica feliz ao receber, mas sabe que tudo é graça. Se quer saber uma definição simples de humildade, é aquele que sabe que merece tudo ao contrário das coisas boas que ganha. Isso é humilde. Eu não mereço nada e recebo tanto. Tudo é graça. Tudo vem de Deus. E ele fala, se esforcem, porque há tendências naturais que vão nos afastar daquilo que nós somos. E nós não fizemos nada para ser. Jesus nos fez. O quê? Aí vem os versos 4, 5 e 6. Então, a didática de Paulo é essa. Ele fala um princípio, aqui um esforço, e agora ele está tratando da nossa identidade, de um legado que nós temos, que Jesus nos deu. Há somente um corpo. E um espírito. Um corpo porque é uma unidade, a comunhão. Nós somos um único corpo de Jesus. Ele está falando aqui da igreja, de todos aqueles que reconhecem Jesus como seu Salvador. Todos. Há uma igreja, no final das contas, há uma igreja só. E ele vai deixar claro, o apóstolo Paulo, que o que nos faz um corpo só não é nós nos identificarmos com gostos, não é? Temos o mesmo gosto, uma mesma visão das coisas no que diz respeito à visão política, visão artística. Não é essa identificação que nos faz que nos torna uma igreja unida. Sequer é nós concordarmos com todo o corpo de doutrinas. Todo o corpo de doutrina. Nem isso é o que nos faz um só corpo. Mas ele diz, há somente um corpo e um Espírito, com E maiúsculo, que é o Espírito Santo. Como também fostes chamados. Na verdade, quando ele diz, há somente um corpo e um Espírito, ele está dizendo, só há um corpo, porque há só um Espírito, o Espírito Santo. Por que que a igreja, ela foi criada em unidade? Ela é uma só. Por que que a igreja, ela foi gerada já tendo como marca registrada a comunhão? E repito, comunhão não é a gente se identificar com gostos, com prazeres, com nada disso. Nós simplesmente somos um só corpo, uma comunidade, uma comunhão, uma unidade. Primeiro, porque há um só Espírito. Ou seja, essa igreja, que é a comunidade de todos os que foram alcançados pela graça de Jesus, todos os que fazem parte dessa comunidade são regidos pelo Espírito Santo de Deus, recebe o poder do Espírito Santo de Deus e são a habitação do Espírito Santo de Deus. Há um Espírito Santo só, um Deus, Espírito que habita nessa igreja. E é Ele é quem vai, quem deve operar na igreja. Nada do que a igreja fizer o faz
sem ser pela força e o poder do Espírito Santo. Por isso a igreja é uma só. Tudo é gerado pelo Espírito Santo. Não é porque eu sou bom, sou capaz, olha o crente que eu sou, a minha competência, tudo é gerado no Espírito Santo. Tirou o Espírito, saíram todas as habilidades, todos os dons, todas as capacidades. É o Espírito Santo. Por isso ela é uma só. Quem prega, quem exorta, quem dirige a luz, quem toca no louvor, quem ensina, quem visita, quem cura. É o Espírito Santo que derrama em todos e não fica um de fora, hein? Toda a igreja é dotada de algum modo de glorificar a Deus por meio de serviço, de algum serviço. Toda essa igreja foi chamada a uma só esperança da vocação. E aqui é uma alusão, nós fomos vocacionados para ressuscitar, gente, para viver na glória, para sermos eternos filhos de Deus. Todos nós, toda a igreja tem a mesma vocação. Ele nos chamou para isso, nos vivificou. Toda a igreja vive, ela é uma só, porque a esperança é a mesma. É a esperança gloriosa, essa herança que nós temos da salvação, da eternidade. Eu e você, e todos os irmãos espalhados em toda a face da terra, somos um só, porque a nossa esperança é a mesma. Jesus vai voltar. Bem, Ele vive, Ele me salvou, Ele vai voltar, e um dia eu vou viver com Ele para sempre. É essa a esperança. Como pode alguém viver sem essa esperança? Mas mesmo, queridos, o apóstolo Paulo afirma isso. Se o que a gente vive se resume a essa vida, se não tem nada para além dela, somos os mais infelizes de todos os homens. Eu não sei se você, como foi sua conversão, nem todo mundo passa por um processo assim doloroso. Eu já vivi o desespero de não saber o que seria comigo, nem em vida, muito menos em morte. É um desespero. Qualquer pessoa que leve a sério a vida vai ter um momento de desespero se não tiver essa resposta. A igreja, ela é um só corpo, porque ela recebeu essa herança bendita, essa esperança. Guarde bem, é uma esperança que não confunde. É uma esperança que não decepciona. O apóstolo Paulo fala isso. É uma esperança certa. Só a esperança porque eu não cheguei lá ainda. Mas é certa porque vou chegar. Somos um só corpo, porque já está decidido quem é o Senhor da igreja. Quem é que manda aqui? Pode perguntar isso, não é? É o Senhor. É aquele que tem todo o domínio. Por isso, a igreja é um só corpo, porque se ela tem um só Senhor, ela já tem todo o comando que ela tem que ter para viver naquilo que ela precisa ser comandada. Tem muita coisa que o Senhor nos deixou livres, desde que a gente obedeça os comandos já pré-estabelecidos dele. Que tipo de louvor vocês tocam aqui? Alguns tocam louvores mais tradicionais, alguns tocam louvores como os daqui, que são muito abençoados. Eu notei, não sei se foi só hoje, uma coisa extraordinária dos louvores aqui. E todos eles falavam de Jesus. Eu achei isso sensacional. Todos os louvores falavam de... Ué, mas não é assim toda igreja, não. Não. Tem igreja que não fala nem Deus, nem nada. Uma letra bonita que parece que é, sei lá, uma poesia aí de fora. Mas nós temos um Senhor que já deixou claro
O que é que ele requer de nós? Em nenhum outro há salvação. Ou seja, Atos 4:12. Por que a igreja é uma só? Um só corpo? Porque ela só tem um mediador. O mediador é Jesus. Isso é o que quer dizer um só Senhor. Nós temos um só Redentor. É Jesus, o nosso Redentor. Então, a única unidade real na igreja é a de pessoas que creem nessa verdade. Jesus é o Senhor. O texto fala: há um só Senhor. Ele é quem tem todo o comando de minha vida e da sua, da vida da igreja. Quando você encontrar uma igreja, está inventando algo novo, interessante, mas que não tem relação com a palavra, o que você vai fazer? Cai fora. Que o Senhor já estabeleceu aquilo que é necessário. Há um só corpo também, nós somos um só corpo, porque há uma só fé. Há uma só fé porque há só um evangelho. A pregação, quando eu, pastor Henrique, pastor Jonatas, Marcão, qualquer pregador que vier aqui, pode estar certo de uma coisa: nenhum de nós vai inventar nada. Se você se surpreender, porque você não sabia ainda, não, tá? Mas a pregação, a fé já está totalmente alicerçada, fechada. A fé é uma só. A fé é o Evangelho, é o nosso pensamento, é o que devemos saber, é a mensagem que nós pregamos, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O justo viverá pela fé. Essa fé, a fé de um Deus que amou tanto, que veio ao mundo nos salvar. A igreja é um só corpo também, segundo o texto, como fala, uma só fé, um só batismo. Aqui não é uma referência ao batismo propriamente de água, tá bem? Esse batismo que nós usamos a água, ele é uma representação do batismo que acontece dentro de você. É o Espírito Santo que te une a Cristo. A água lava de todo o pecado, fala da regeneração, da unidade que nós temos em Cristo. Esse batismo quer dizer que você foi selado. Ninguém jamais vai arrebatar você das mãos do Pai. É um carimbo que você recebeu. Toda a igreja foi batizada, selada. O Espírito Santo batizou a mim e a você. E essa é a gara nos unindo a Cristo. É um selo, é uma unidade, é uma junção. Eu estou agarrado a Cristo e Ele a mim, e ninguém separa. Isso é o batismo, é um só batismo. Nesse sentido aqui, é bem verdade, faço um parêntese aqui, que esse batismo precisa ser vivificado todo dia. Essa vida que está unida a Cristo, ela precisa de fogo todo dia. Eu preciso todo dia não deixar nada acontecer comigo que manche essa unidade que eu tenho em Cristo. O Espírito me uniu a Ele. O apóstolo Paulo está dizendo assim: eu não estou dizendo essas coisas
que há um só Espírito, há uma esperança, ao qual fomos chamados, há um só chamamento, há um só Senhor, há uma só fé, um só batismo. Essas coisas Jesus fez, mas Ele está dizendo assim: mantenham isso. Como a gente mantém essa unidade? Como a gente mantém essa unidade? Primeiro, entendendo o que é essa unidade, que é o que o apóstolo Paulo acabou de nos dizer. E segundo, é o que ele disse do verso 1 a 3. Paulo usou uma didática aqui. Eu até ia pregar falando de 4 a 6, depois falar, mas eu usei a didática de Paulo aqui. Paulo, olha, por favor, não percam, mantenham isso que vocês são, unidos. Como? Primeiro, entendam que isso é sério, por isso ele roga. Entendam. Nisto conhecereis todos que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. É a unidade. Eu só amo quando entendo que eu sou um corpo só. Eu não amo você, meu irmão, aqui, não sei nem seu nome, porque a gente é amigo. Mas sei que eu e você estamos unidos, porque o Espírito Santo me uniu a Cristo e você também. Isso faz a gente se unir. Esse vínculo que me une a Cristo, me vincula a você. Eu não sei quem é esse querido aqui. Não sei. Eu também não te conheço nem você a mim. Mas sei de uma coisa. Se eu e você fomos selados pelo Espírito Santo, não é? Eu e você temos a mesma vocação. Um dia eu e você vamos estar no mesmo lugar. Na glória. Eu tenho esse chamado com você. E eu tenho que entender isso. Você, conhecendo ou não a mim, eu sou unido a você. Eu não vou dizer agora, não vou apegar outra pessoa, porque o que eu vou falar agora pode ofender. Talvez a pessoa aponte esse chato. Talvez seja. Mas que tem o sangue de Jesus lavando ele. Mas é chato. Eu sou um com esse chato. E ele está falando isso de mim, aquele chato do Vanderlei, eu sou um com ele. O que me une a ele é isso. O fato de termos um só Senhor. Ele é Senhor da minha vida e da dele. Eu sou um chato para ele também. Ele é o meu mediador, ele é o meu redentor. É o redentor dele, dela. Então, a minha unidade que faz com que Jesus... isso é maravilhoso. Eu vivi essa semana, estava numa mesa... Foi demais aquilo, um exemplo para mim disso, de tantos outros. Era uma mesa, daquela mesa tinha um sujeito muito simples, tinha dificuldade de entender os textos, e tinha um PhD, um homem, que eu vou te falar um negócio, o cara tem tanto título, o cara eu olho assim para ele, quando eu crescer eu quero ser assim, porque ele é muito humilde, quase ninguém sabe tudo que ele é, e ele ali conversando, comigo, com aquele outro sujeito, com o outro lá. Só na igreja acontece um negócio desse. Porque nós somos um corpo só. Na minha igreja tem lá amigos meus, que eu gosto de chamá-lo pelo nome. Ô fulano, o cara desembargador. Você não acha engraçado, mas eu acho. Eu acho isso maravilhoso. O fulano, ele quer que eu chame ele de fulano. Pelo nome. Como Jesus fez a gente fazer com o Pai, que tem, desculpa aqui a pobreza do que eu vou, tem todos os títulos possíveis, maravilhosos, e quer ser chamado de Pai. A unidade está nisso. Eu e você temos a mesma mensagem, podemos divergir daqui e dali, mas o cerne, há um ponto em comum, há um centro que a gente tem que concordar, são a base da nossa fé. A base, uma outra coisa secundária, o primordial, a Bíblia é a palavra de Deus, só Jesus Cristo salva, e vocês conhecem. É isso que me faz um. Nisto, todos conhecem que nós somos discípulos de Jesus, e a gente testemunha essa coisa bendita. Uma só fé, o Evangelho, já disse aqui,
é o que é importante para nós. A gente conversa aqui, conversa lá, hoje eu dei aula de ética de manhã. Se no fim das contas, a gente tem que entender o Evangelho para saber como a gente deve viver. A nossa unidade ética virá quando a gente compreender o Evangelho, a mensagem. E todos nós, todos, sendo o que somos, fomos unidos a Cristo pelo batismo. Essa conversão maravilhosa. E Paulo diz, mantenham isso. Não deixe nada tirar. Ele está rogando, porque sabe que tem muita coisa capaz de quebrar a unidade na igreja. E sabe a relevância dessa unidade, dessa comunhão, de nos amarmos mesmo, a despeito de diferenças secundárias. Nos amamos. E não é sentimento, eu amo você porque Jesus morreu por você e selou você. A exortação de Paulo, ela tem que ser compreendida. E por fim, irmãos, como eu fico pensando na bênção que é singular, única, fazer parte desse corpo. Você tem o Espírito Santo de Deus, o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos. Você faz parte de uma comunidade que adora um Deus vivo e poderoso, uma fé que transforma tudo e dá esperança inconfundível. Eu não sei se existe a palavra que eu vou usar agora, indecepcionável. Agora existe, né? Indecepcionável, de que você é salvo, é guardado hoje e guardado para sempre. A vontade que deve dar a quem não faz parte desse corpo é: eu quero fazer parte disso. Jesus é quem fez tudo para que você faça parte disso, de um corpo assim, quando morreu na cruz por você, e você só tem que dizer: eu te aceito, Jesus. E você que já está nesse corpo tem que dizer: me ajuda, Senhor, me ajuda, Senhor, a fazer o que for necessário para não quebrar essa unidade. Vamos ficar em pé e vamos orar?